Olá a todos! Eu mais uma vez aqui dando prosseguimento ao projeto do Pod Lopes. Esse programa começou já há uns 7 meses, de uma maneira despretensiosa e continua sendo despretensiosa. Não tenho intenção nenhuma de monetizar. E hoje eu tenho o prazer, de receber aqui a Andréia Souza. Andréia, ela é filha da vó Tita. Eu já recebi a vó Tita aqui e foi um papo bastante interessante, né? Foi um dos que mais me marcaram, inclusive. Depois eu falo um pouquinho sobre isso. Então, a Andréia vem falar um pouco para a gente hoje sobre missão. É porque ela é missionária cristã, né? Religiosa. Mas a gente vai falar um pouco também de todas as outras missões, ações humanitárias pelo mundo, né? É ir até as pessoas que estão precisando de uma ajuda, né? Tanto ajuda física, né? Para matar a fome, quanto ajuda espiritual, né? Então, seja bem-vindo. Bem-vindo, Andréa. Obrigada pelo convite, muito obrigada, muito bom. E é isso, hoje eu sou uma missionária em tempo integral, né? E fui professora da Carol, da filha dele, de balé minha vida inteira. Eu cresci nesse mundo, né? Eu vivi da dança Sim. a vida toda, né? E há 3 anos e meio atrás, eu me converti em 2011. Sim. E há 3 anos atrás eu fui para as missões, né? Deus me chamou para as missões e eu disse sim para as missões. E aí eu fui. Então, essas conversões eu acho interessante, né? Cada uma pessoa que se converteu, né? Ela tem uma história e uma razão pela qual ela foi a conversão, né? Ela acreditou em alguma coisa mais espiritual, ela meio que transcendeu do físico aqui, da matéria, para o espírito, né? O que te, né? Não sei se você, o que te levou a isso, né? Você fica à vontade de falar ou de não falar também, pode, né, ser um pouquinho mais geral. Eu sempre fui cristã. Cristã quer você quer acreditar em Cristo, né? Sim, claro. Então eu sempre acreditei em Jesus e lógico, era uma coisa rasa e superficial. Eu achava que eu conhecia Jesus, mas eu acreditava que ele existia e que ele estava ali para me ajudar. Sim. Né? Mas, assim, geralmente a gente se converte nunca é pelo amor, né? Sempre pela dor. Então, eu tive depressão muitos anos, né? E eu achava que tinha sido poucos anos da minha vida, mas na verdade depois eu fui descobrir que foi quase toda a minha vida. Perfeito. E aí chegou um momento que eu tava assim, muito mal já, muito, muito mal mesmo. E eu tava trabalhando numa escola, dando aula lá. E uma amiga me convidou para um retiro de carnaval. E aí ela falou, olha, Andréia, só que é um retiro. E eu era de outra religião, eu via de outras religiões, né? Sim. E aí ela falou, olha, é um retiro evangélico. E eu falei, bom, do jeito que eu tô, eu me lembro muito claramente desse dia e onde eu tava. E eu falei assim, olha, eu tô tão ruim que pior eu não vou ficar, né? Então eu vou, né? E aí eu lembro que tava fechado já o negócio e ela falou, não, eu vou dar um jeito e tal. E deu um jeito mesmo. E eu participei desse retiro. E eu fiquei assim impactada na hora do primeiro culto que eu vi, que eu assisti, né, dentro desse retiro e tal, e aquilo me encheu, assim, não sei, aconteceu uma coisa, eu falei, tá muito impactante. E aí eu decidi, olha, não, isso era durante o final de semana, eu falei, no domingo, durante o carnaval, né, no domingo, próximo domingo, eu vou na igreja, eu vou ver como que é isso e tal. E aí eu fui, e aí eu comecei a ir. Só que assim, eu fui me batizar 1 ano depois que eu estava indo. É muito difícil não é assim, eu decidi me converter, agora eu vou, né? Agora eu sou santa. Nossa, meu Deus, desceu o céu em mim e eu virei santa. Não é verdade. Chave, assim, se alguém falar isso, não é verdade, não. Tá. Demora, é um processo, demora. Assim, eu fui apresentada ao evangelho ali, né? E aí é comigo também, né? Tem é individual de cada um esse querer, né? Sim. E aí e tem que querer mesmo. E tem que querer. Porque eu sempre falo que é 50-50. A parte de Deus e a nossa parte. Isso. Deus, ele não vai atuar na vida da gente se a gente não der o primeiro passo.
Então, assim, demorou. Eu demorei muito para me converter. Eu ia à igreja e eu comecei a descobrir coisas. E eu me lembro que, assim, que Deus, ele deu uma aliviada, assim, imediata, sem eu perceber, assim. Hoje eu entendo que foi Deus e tal. Mas a minha vida mudou, assim, essa parte da depressão. Eu lembro que eu tomava remédio na época, já. E 3 vezes por dia, sublingual, então eu via chapada de remédio. Feliz da vida, mas com remédio, né? Não sou contra isso, deixando bem claro, tá, gente? Que isso é um combo. E tem muitos pastores cristãos que eles fazem tratamento Sim, perfeito. com psiquiatra, Um psicólogo. tratamento Os meus pastores são medicamentoso. psicanalistas, na verdade. Perfeito, claro. Enfim, então assim. Mas na época era uma coisa de eu realmente mudar a minha vida. Então Deus ele vai usando, né, de processos. E eu me lembro que eu cheguei num domingo depois do culto e eu tinha que tomar meu remédio. E eu me lembro que eu olhei o remédio e falei, ai, quer saber? Eu não vou tomar esse remédio hoje, não. E larguei e fui dormir. No outro dia eu acordei, eu tinha que tomar ele de novo. Sim. E aí eu falei, ai, não vou tomar esse remédio. Porque eu vi que eu dormi bem e tal. Ai, não vou tomar esse remédio. Não tomei. Aí eu não tomei nem de tarde, nem de noite. Eu nunca mais tomei o remédio. E foi uma coisa natural. Então, assim, e ali começou todo um processo. Só que, assim, teve altos e baixos, teve momentos que eu larguei tudo, voltei aí para uma vida totalmente diferente do evangelho. Depois eu voltei de novo. E aí eu não vivia, eu vivia com um pé cá, um pé lá. Então, assim, na época eu não sabia. Hoje eu sei que um pé cá e um pé lá não existe. Ou você se converte ou você não se converte. Mas na bíblico, época né? eu... Ninguém serve a dois senhores. Senhores. E aí eu vivia naquela... Aí eu só fui realmente viver as coisas de Deus e me converter de verdade em 2017. Então eu fiquei de 2011 a 2016, até o final de 2016, nessa vida assim. Eu conhecia, ia na Planá, ia absorvia uma coisa, mudava uma coisa, mas depois voltava outra. Mas em 2017, realmente, eu me lembro também que eu falei, olha, do meu jeito não tá dando, Deus. Eu continuo, vou fazer do seu jeito agora. Como é que você percebia os sinais de depressão? Você falou que de repente teve depressão a vida toda, mas criava um personagem. Começou com uma tristeza. Então, mas quando que começou? Né? Você dava aula para Carol, você tinha uns 30 e poucos anos. Naquela época você já era depressiva? Era, não parecia, né? Tá. Mas quais os sintomas que te levavam a crer que você era depressiva? Começou com uma tristeza, tristeza. Quando eu era adolescente. Tá. E... Foi alguma decepção pontual? Não dá para saber também. Ou depois eu fui descobrir em 2018 isso. Muito indiscreto. Não tem problema. Não, eu falo, não tem problema. Isso eu acho que é até importante, assim. Perfeito. Porque a sua experiência, a tua vivência, só que eu falo, pode ser a vivência da minha audiência também. Eu vou falar também, assim, então, foi em 2012, eu não sabia que eu estava começando a me sentir depressiva. Eu era triste, mas eu tinha uma vida normal, mas eu era frustrada com situações. Então, eu era frustrada com a vida que eu levava, eu tinha frustração, sei lá, com coisas, com a escola, eram essas coisas, era tudo muito... Você tinha uma expectativa até financeira mesmo, financeira não era e tal, e isso começou... Você não via muita perspectiva. Aí depois você vai crescendo e as coisas vão mudando. Aí eu tinha frustrações com o namoradinho, com o amor, com não sei o quê. E aí foi indo, eu fui crescendo e aí tomou uma proporção grande a parte afetiva. Eu era muito carente e bom, enfim, aí eu namorava demais. Essa é a verdade, porque eu buscava nisso. Uma busca a minha carência era essa, né? E aí, enfim, trabalhava muito, adorava meu trabalho, eu amava meu trabalho e eu nunca deixei de trabalhar. Porém, assim, aí isso começou a crescer e eu comecei a entrar. Aí eu busquei outras religiões também, e que também, na época, me supriam, assim, de alguma forma. Mas... É natural essa busca, né? Porque é um vazio que você está sentindo, você precisa se preencher, né? Inclusive, beijar na boca. Claro, né? Né? Mas isso eu fui descobrir depois por que era a minha busca era essa, enfim. E aí eu comecei, e só me frustrava, e enchendo o pacotinho, né? Expectativas e decepções, aí isso te afundando aí cada vez mais. Comecei a entrar no quarto, tipo, na sexta-noite, e só saía de manhã, na segunda-feira, para trabalhar. Então, a única coisa que eu não deixava de fazer era tomar banho.
e trabalhar. O Perfeitamente. resto, assim, eu passei muitos problemas. Então, eu era muito brava, muito rude, eu era muito grosseira, eu era muito estourada, eu era muito frustrada. Eu não chorava, eu era forte na frente das pessoas. É aquela coisa, né? Às vezes você vê assim, nossa, fulano morreu, nossa, mas ele estava rindo comigo ontem. E isso é uma verdade, gente. Sim. Porque isso não quer dizer nada. Porque quando eu chegava na minha casa, dentro do meu quarto, eu desabava, eu chorava dia e noite Sim. e só saía na segunda de manhã para trabalhar. Só você Plena. sabia. Plena. Plena, Sim, linda, perfeito. maravilhosa e ia lá. Fazer o meu Perfeito. trabalho, tudo que eu tinha que fazer. Então, assim, esses eram os sinais. Até que um dia eu cheguei e aí eu comecei a imaginar o meu carro voando da serra. Caramba. E eu indo assim, quando eu comecei a imaginar isso, Tá. aí eu vi, eu preciso de Eram ajuda. ideias suicidas, né? Aí eu preciso de ajuda, realmente. Perfeito. Tá. E aí eu vi. Aí eu comecei a tomar remédio e tal. Só que eu fiz um combo. Eu comecei a tomar remédio e também comecei a ir pra igreja. Foi na mesma época. Só. E aí a minha vida começou a mudar nesse momento. E foi um processo bem doloroso. Tá. Muito difícil. Agora eu vou fazer uma pergunta indiscreta para você. Ai, meu Deus! A religião também Não sei se eu vou responder, tá? Não, eu tenho que fazer o contraponto aqui, né? A religião também não pode ser uma fuga também? Uma válvula de escape? Claro, todo mundo enxerga isso como uma maneira positiva, claro, né? Mas a religião em si, a bandeira, essa ou aquela igreja, talvez você não vá lá porque tem pessoas, tem movimento, tem animação. Seja sincera. Eu vou falar por mim. Perfeitamente. Não posso falar por outras pessoas, né? Sim. Não foi uma fuga, foi um pedido de socorro, Tá. eu acho. Sim. Eu via ali um modo de ser socorrida. Sim. Eu acho porque que, você foi pra socorrida. mim, foi A igreja isso. é assim, é um conglomerado, uma reunião de pessoas em nome de Cristo, por exemplo. Né? A igreja cristã em nome de Cristo. As mesquitas em nome de outra. São bom. vários. Cada um com sua crença, mas é uma reunião, né? De pessoas ali. E pessoas são falhas na realidade, né? Muitas vezes a gente se decepciona com as pessoas que estão ligadas a uma religião, porque de repente o comportamento não é bem aquilo, e as pessoas não têm muito, de fato, o espírito cristão, né? Tem umas religiões, eu não tenho problema com religião alguma, ainda de preferência que o cara vá numa igreja, né? Sim. Mas você vê que tem uma certa exploração das pessoas, dos mais humildes, dos mais simples, né? Então acabou virando um mercado da fé. Porque na verdade você não tem que ver a igreja, o prédio, a igreja, a pessoa. O seu foco é Deus. Não são pessoas. Qualquer lugar que você for, em qualquer lugar, eu moro numa base missionária onde só tem cristão. Sim. Pessoas que fazem missão. Sim. Opa, pessoas que fazem missão. Então, o que você imagina num lugar desse? Sim. Que é uma paz, Não. que todo mundo é santo. Há E que a conflitos gente também. vive. Não, há conflitos, decepções, injustiças, tristezas, mágoas. Perfeito. Entendeu? E isso vai ter em qualquer. Desde que o mundo é mundo, Perfeito. isso vai existir. Mas o nosso foco é Cristo. Eu não posso chegar numa. É óbvio que tem coisas que realmente você tem que questionar numa igreja. Mas se a gente está falando de uma igreja séria que leva o evangelho, que apresenta e aplica o evangelho de forma séria, uma decepção com um ser humano ali ou com alguma coisa que você não concorda, você não pode levar isso em consideração. Isso é um motivo para você colocar toda uma igreja, tudo no mesmo balaio, né? Porque eu vou me decepcionar com pessoas, gente. Isso eu amo os meus pastores, amo. Eles são incríveis. São retos na palavra, e eu tenho várias provas realmente disso na vida deles do dia a dia e das decisões que eles tomam todos os dias. E até dessa decisão que eles tomaram para ter uma igreja hoje, né? Abrir uma igreja hoje, uma comunidade, eles foram muito firmes em relação a isso. Então,
Só que eles são falhos. Eu já tive muitas chateações com eles, muitas decepções e frustrações. E às vezes eu ouvi coisas que eu não queria. Não, perfeito. E nem por isso eles deixam de ser pessoas de Deus Sim. e homens e pessoas muito retas na palavra. Mas Então o teu é isso. objetivo, o teu foco, ele está lá, está em servir, em ser generosa, em cuidar e servir mesmo de uma maneira geral, né, enquanto cristã. Então, né, esses entreveros, esses obstáculos que tem pelo caminho não podem fazer com que você desista na idade, porque o teu objetivo é muito maior. Como que você... Não, é lógico, o meu foco é Cristo e são os princípios e mandamentos que está na palavra. Sim, claro. O que a gente precisa prestar muita atenção, quando a gente fala de igreja e de evangelho, é como que esse evangelho é aplicado, como que ele é te mostrado, como ele te oferece, como que ele é mostrado para você. Mas para você saber se aquele evangelho que está sendo mostrado para você é real, ou ele é oportunista, ou ele é diferente, você precisa conhecer a palavra. Como eu conheço a palavra? Lendo a palavra. Perfeito, perfeito. Né? Então, assim, você só pode questionar algo que você conhece. Conhece, claro. Então, você só gosta ou desgosta daquilo que você conhece. Eu sei que eu gosto de peixe porque eu como peixe. Sim, se eu não comer esse peixe, eu não sei se eu gosto de peixe. Sim. Então, mas os princípios cristãos, eles estão muito claros, eles estão muito bem definidos. Existem pessoas, e eu respeito, inclusive, que acham que Jesus Cristo foi um mito. Mito, ou seja, ele não existiu. Né? Foi algo, de repente, criado. Enfim, não vamos nem entrar em detalhes. Mas os valores, os princípios que nos são colocados de Cristo são os melhores, né? Então Jesus Cristo foi a excelência de pessoa, né, que desceu na Terra, né? Tanto que ele é Deus feito, né, em um corpo de homem, né? E, enfim. A sociedade ela é baseada em princípios bíblicos. Você não precisa ser cristão, mas você sabe que você não pode roubar. Então, é por isso que eu acho que conhecer o Evangelho é conhecer a vida de Cristo, os seus valores, os seus princípios, né? Toda a amorosidade, a compaixão que Jesus Cristo tinha. Jesus Cristo não amaciava para ninguém, quem conhece a história. Ele era firme. Era firme, era chicote no lombo. Tanto que ele tinha uma estratégia, quando as pessoas queriam constrangê-lo, ele tem aquela ideia, e muitas pessoas copiam isso. Ele não responde uma pergunta que vai o deixar na saia justa ali, né? Ele rebate com outra pergunta, fala muito em metáforas, né? Justamente, né, para passar qual que é a ideia, qual que é o conceito, qual que é a opinião cristã. Então, o evangelho é o próprio Cristo, né? Então, quando você fala passaram para você, não passaram. Quem passou foi homens, de repente, pessoas que são falhas, tal. Então, é meio que, de repente, conhecer mesmo. É o que eu penso, na realidade, sobre isso. E outra coisa que eu queria falar para você também... Olá, meu Deus. Vamos ver se eu posso responder. Tem uma frase que, meio que é quase que pronta, né? Que Deus capacita os escolhidos, não escolhe os capacitados. Eu já penso diferente. Bem dentro do que você está falando. Você já foi meio que preparada. Você tem que estar íntegra e com dedicação total ali. Totalmente liberta de qualquer conceito que você tinha antes. Não é nem preconceito, era o conceito que você tinha antes. Você tem que estar totalmente desnudada disso para você cair de cabeça numa missão humanitária, por exemplo. Não, quando fala sobre capacitar os incapacitados, eles falam não dessa capacidade, porque o chamado é para todo mundo. Você não precisa ser um letrado, você não precisa ser uma pessoa... Isso. Você não precisa ter o conhecimento nem da vida, você precisa ter. Você precisa ter um coração disposto. E aí Deus ele vai te capacitar para aquela missão. Então, muitas vezes a gente pensa que... Eu sempre falo é lógico, Deus usa as profissões, por exemplo, na missão, a tua profissão é muito importante, vamos dizer. Né? Você é engenheiro, você vai levar... o seu conhecimento... Eu gostaria de fazer uma ação humanitária qualquer exatamente, ainda, se Deus me permitir. Com o teu conhecimento daquilo que Deus te deu, que foi o dom, esse dom. Porém, ele não é uma condição. Você não... aos olhos ali de Deus e no nosso meio, você não é melhor nem pior. Não tenho dúvida. E nem mais capacitado e nem menos capacitado só porque você é engenheiro. Tô dando uma opinião, entendeu? Então, na verdade, para a missão e para você... servir com excelência, não importa de onde você vem. Então, porque Deus ele vai te capacitar naquele momento para aquilo ali. Então, assim,
é verdade que Deus capacita sim. Então, hoje, por exemplo, eu cheguei na missão, eu fui trabalhar num lugar que eu trabalhei a vida inteira, que era projeto social. Porque dentro da base tem o Ministério de Misericórdia. É isso que eu acho que você falou, né? Não, isso conclui, depois eu Misericórdia. uma réplica aí. E é um projeto social que trabalha com a comunidade ali ao redor, que é muito pobre, por sinal, é muito necessitada e tal. E a gente leva o evangelho para essas pessoas. Mas é um projeto social, como eu trabalhei aqui a vida inteira. Sim. Então, para mim, era uma zona de conforto. Eu fui ali ser treinada num projeto social dentro de missão, que é um pouco diferente, mas é muito pouco. É um trabalho, em geral, é igual. Hoje, eu trabalho na logística da base. Eu sirvo na logística. Então, é uma coisa que eu nunca fiz. Sim. Ali, Deus me capacitou no meu trabalho e daquilo que eu estou fazendo, que é dentro de uma cozinha. Eu sirvo a base inteira, né? Cozinhando. Então, assim, capacita. Não sei se era isso que você queria falar. Era mais ou menos isso. Eu não estou falando de capacidade em termos de conhecimento, de ciência, Agora, não. a capacidade Não, espiritual? espiritual, de você ser desprendido, de você chegar lá e não olhar para trás, entendeu? Ah, tá. E falar com propriedade, porque eu admiro as pessoas que falam sim. com propriedade. Às vezes eu sou meio falador assim, vai ser coordenador disso, mas eu não quero. Eu não tenho competência para isso, não. Eu nem terminei a quinta série. Nesse sentido de religiosidade mesmo, eu não tenho. Né? Então eu não posso falar para uma pessoa o que de repente eu não vivo. Eu tenho os meus pequenos vícios ainda, né? Sim. Eu não sou tão regrado no trânsito, por exemplo. Tomo um Guaraná de vez em quando. Tomo uns Guaraná de vez em quando, você entendeu? E tenho os meus pequenos vícios que eu não poderia ter. Eu acho que não são condizentes, não sei se você está me entendendo. Eu entendi. Então, eu quero chegar santo numa igreja. Mas não. Quero chegar santo. Não existe isso. Para eu ser exemplo de santidade. Ninguém e de chega bondade. santo na igreja. Então, mas é o que eu penso. Então, Não. é isso que eu estou falando para você. Não. Eu não quero ser, eu quero chegar capacitado ou preparado lá para eu falar alguma coisa para alguém. Eu lembro que tinha... É diferente da minha... Aí eu vou falar da minha profissão. Eu ainda quero fazer alguma ação humanitária usando o meu parco conhecimento, né, da engenharia. Eu acho que eu seria muito útil e isso daria sentido para a minha vida, mas faria muito bem, mais bem para eu próprio do que para as pessoas. Mas eu tenho que fazer bem primeiro para mim, mas depois eu vou fazer para as pessoas também. Deus, ele chama você, venha como você está, né? Então, assim, tem gente que tem muito esse pensamento, eu preciso estar perfeito, porque eu preciso ir para a igreja quando eu estiver bem. Não, eu preciso ir para a igreja quando eu estiver mal, gente. Eu vou porque eu tô mal. Porque eu tô mal, não porque eu tô bem. Claro. E lá dentro você vai ser transformado pelo Espírito. Sim. Deus, ele vai fazer essa transformação. E não é o pastor que vai fazer, é Deus. E é natural, quando você entrega o seu coração realmente para Deus e você entende que você quer viver essa vida com Cristo, que não é fácil, gente. Se alguém falar para você que ser cristão é fácil, é mentira, tá? Porque você vive totalmente contra a mão do mundo. Então, mas o cristão autêntico, original, aí é difícil pra caramba. É muito difícil. Eu admiro pra caramba, eu admiro as pessoas que são apartadas, as pessoas que estão mais próximas de Deus. Eu admiro pra caramba. Aí não é porque eu sou incrível, maravilhosa, nossa, como meu coração é lindo. Não, meu querido, é porque Deus tá em mim, Jesus, o Espírito Santo tá aqui. Mas tá na porque sua plenitude. Não, meu filho, eu tô lascada. Mas você tem certeza disso? Está na plenitude mesmo em você, André? É a plenitude de estar com Cristo, é aquela paz que excede a todo entendimento humano, é aquela certeza de que o meu lugar é com Jesus ali na eternidade. Eu tô de passagem aqui e eu tô fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Mas assim, eu sou santa, perfeita, a gente busca a santidade, a gente busca a perfeição. Nós nunca vamos ser perfeitos nunca vamos ser, nunca. Mas eu busco todos os dias isso, porque é isso que me aproxima de Deus. Não, sem dúvida. É isso que me faz ter essa certeza. O buscar. Como que eu busco? Jejum, oração, e leitura da palavra e viver os princípios que Deus mostra para mim, que Deus estabeleceu ali. E é fácil? Não, é renúncia todos os dias. Perfeito. Todos os dias. E essa capacitação Deus vai te dando dia a dia conforme a tua busca. Sim. Então eu sempre que falo, é metade minha responsabilidade
Metade de Deus, de de Deus. Jesus. Eu tenho a minha responsabilidade com isso. Tá. Mas eu tenho que buscar. Buscar é muito difícil, tá, gente? Não é toda vez que eu sento lá, ai, vou orar. Nossa, eu amo orar, gente. Eu amo orar. Mas tem dias que hoje, por exemplo, é um dia que eu não orei, gente. Creia. Acordei super tarde, tô de férias, não orei. Obviamente que eu vou chegar de noite e vou lá. Deus, vou sentar ali. Nem que seja 5 minutos, 10 minutos. Eu vou lá e vou ter minha palavra com Jesus ali. Mas, não, gente, não é todo dia. Por mais que você esteja assim, sabe, muito ali com Jesus, com Deus, não. É uma briga, é a tua briga da carne contra o espírito. Porque a tua carne não quer sentar e ficar orando, lendo Bíblia e jejuando. Não, claro que não. Mas é aquela da persistência. Não, eu vou lá, eu quero, eu preciso, é minha vida, eu tenho que fazer. É isso que eu escolhi para minha vida. Eu quero viver as coisas de Deus. E é isso. Essa busca. Eu acho E essa que, capacidade diária. Então, eu acho que você conseguiu conciliar uma coisa com outra, né? Fé e obra. Essas ações humanitárias, essa missão que você faz, é um serviço. É um serviço com princípios cristãos. Então, dessa forma, acho que fica um pouquinho mais fácil, sim, de aliar as coisas, né? Acho que fica muito mais fácil de você se conduzir. Porque você está fazendo uma coisa que é virtuosa, que é de extremo amor, de extrema compaixão, de extremo desprendimento de você própria em detrimento, né, em função, em detrimento de você, em função de outras pessoas, cara. Isso é fantástico, né? Porque ser cristão é servir o outro. É serviço, É claro. isso, é o servir que o Cristo próximo. pregou, é serviço, cara. Não existe outra definição assim para ser você quando você define isso para sua vida, se converte, você realmente vive o cristianismo ali puro e simples, porque é simples e puro, é servir o outro. É nunca sobre você. Nunca sobre os seus desejos, sobre aquilo que você acha, aquilo que você pensa, aquilo que você... Não, é servir o outro. Então, muitas vezes eu não tô bem, hoje eu tô chateada, hoje eu não tô legal, meu emocional, né? Eu não tô legal, mas eu preciso. Se alguém precisa de mim, eu vou ter que me esforçar ali. Porque aquela pessoa não conhece Jesus. Sim. Ela não conhece o amor de Jesus, ela precisa, ela tem um vazio dentro dela que ela precisa ser preenchido. E eu sou a ferramenta de Jesus naquele momento, né? Então eu preciso passar por cima dos meus próprios desejos e eu vou ali atender aquela pessoa, seja lá como for. Lavando uma louça, cuidando dela, ou falando da palavra, ou conversando e ouvindo ela. Tá. Somente já é uma grande coisa. Então, assim, é sempre sobre o outro. Sempre sobre servir o outro. Sim. Muitas vezes pessoas que você nem conhece. Não, na verdade, quase sempre. E No você meu não conhece. caso, né? Porque eu vivo hoje dentro de missões. Sim. Mas as pessoas que vivem aqui, que vão para a igreja ali, elas servem, elas fazem a missão ali na área de influência dela. Né? No trabalho, na igreja, na comunidade, no vizinho. Tá. E isso é missão. Sim. E você está desenvolvendo a disciplina da tua missão hoje em que cidade? Que local? Eu moro em Almirante Tamandaré, que é uma região metropolitana de Curitiba. Hoje Sim. eu moro no Paraná. Eu sirvo numa base, ela chama Monte das Águias. Jocum Sim. Monte das Águias. Ela é a maior base do Brasil de treinamento. Tá. Não de tamanho, mas de treinamento. Então, rodam escolas ali, 7, 8 escolas por semestre. A gente recebe 400 pessoas, mais ou menos, ali. Tá. Para treinamento, missionários que estão em trânsito, né? Que param ali também, que estão no campo. Tá. Em termos de desenvolvimento, o Paraná não é um dos estados mais precários, né? Desenvolvimento, inclusive com relação a índices escolares, ele está bem, Olha, bem eu posicionado. não sei porque eu não Então, sei mas sobre qual isso. que é o Eu sei ponto? da Não, eu minha quero saber- região ali que eu moro. É. Almirante Tamandaré É uma região mais... é uma cidade, é uma das cidades mais violentas do Brasil. Sim. E teve uma época atrás que ela foi considerada, ela só perdia para uma cidade. né? Eu moro dentro de uma comunidade Sim. que é bem carente. Mas é engraçado, eu citei aqui o Paraná, eu fui fazer uma visita técnica esses dias, e eu fui numa cidade chamada... Como é que é o nome da cidade? É uma cidade pequena, esqueci, tem um nome, Castro. Castro. Né? Uma cidade que fica
sei lá, a noroeste de Curitiba, um pouquinho para cima assim, Maringá fica bem mais lá para cima, tem Ponta Grossa que fica relativamente próximo ali. E é um município altamente desenvolvido, Então, uma qualidade de vida mas nós, como espetacular. missionários, quando a gente fala de carência, a gente não fala só de carência. Ah, eu entendi. Carência. Eu sempre penso na carência econômica e financeira. Não, a gente não. Nós, como missionários, a gente não pensa. É E isso muito é interessante esse difícil tema você. aí. Mas não é difícil você entrar. É É muito interessante. mais Eu estou difícil. confundindo as coisas, cara. Desculpa. É tudo muito mais difícil você chegar ao coração de um empresário Sim. do que você chegar através do evangelho, do que você chegar no coração de uma comunidade através Sim. do evangelho. Nós levamos o evangelho. É Sim. claro, a gente faz dependendo, por exemplo, teve aquela calamidade no Rio Grande do Sul, não teve? A enchente que Sim, acabou sim. com Porto Alegre. A Jocum, ela participou ativamente, a minha base participou ativamente nesse processo, né, de salvamento, tal. Muitas equipes da minha base foram para lá e passavam 1, 2 semanas ali trabalhando. Tá. Em várias áreas. Então, eles levaram doações de água. A Jocum foi uma captação de doações. Então, pessoas, empresas doaram, a Jocum captou esses recursos e levou esses recursos. Sim. Então, nesse momento, também ajudou no resgate, ajudou no feitio de comida, ajudou nas doações e, principalmente, levou o evangelho. Sim. No meio de tudo isso. Perfeito. Mas, quando a gente fala de carência, não é carência financeira. Sim. Somente, né? É claro, claro. É a carência. Então, mas tem aquela máxima que, inclusive até um presidente falou uma época, né, que você não pode falar de coisas, de projetos, de falar de Deus, se o cidadão está passando fome, por exemplo, né? Pode, sim. Você acha que não? pode? Então, Claro. é uma controvérsia. Eu acho, como leigo, acho difícil. O cara Não, fala, você acredita em Deus, mas se eu estou passando um perrengue Mas você danado acha que é aqui... culpa de Deus? Não, eu não sei, eu não Aí acho. entra não acho. toda a estratégia, Sim. né? Que você vai falar disso. Então, mas você não precisa alimentar o cidadão primeiro antes de falar de A Deus gente pro faz cara? isso. O Não. cara não vai conseguir ouvir se ele tiver com a barriga vazia, por exemplo, roncando lá. Mas não necessariamente sou eu que vou alimentar a barriga dele. Eu posso levar outras pessoas que vão fazer isso. Sim, mas E outras uma pessoas ação vão fazer conjunta, isso que eu né? nem sei. Sim. E eu vou falar do evangelho. Ou eu também sou aquela que levo a comida e o evangelho. Sim. Depende. Isso daí é muito... Assim, a missão, ela tem várias vertentes. Por exemplo, Sim. a nossa base, ela faz um café com Jesus. Sim. Que é um evangelismo na rua, à noite, com as pessoas, com moradores de rua. Tá. Eles levam um alimento, um café, um pão e falam de Jesus. Então, assim, são várias estratégias que você pode usar. Várias. Tá. E você consegue, sim, falar com aqueles que estão na calamidade, porque eles estão com um coração mais fragilizado. Por isso que é importante a gente... Porque nesse momento, qualquer um pode captar aquele coração, naquele momento de fragilidade. Né? Então, a gente, como cristãos e tendo essa verdade, esse alívio, a gente leva o alívio para a pessoa. Sim. E a gente busca isso, a gente freneticamente chegar ali em primeiro, para não permitir que eles sejam capturados por outras coisas, que pode ser várias coisas, pode ser a droga, pode ser aquele que vai aliciar, que vai levar para um outro, né, para um caminho que vai destruir mais a vida daquela pessoa. Então, freneticamente, a gente está correndo atrás desses corações. Sejam eles com fome, milionários, que é muito mais difícil, creia, de chegar. Segundo Jesus, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha. Tanto que existem estratégias, existem até escolas que dão estratégias para você chegar nesse alto nível, né? Mas tem alguns exemplos aí, inclusive, de artistas, né, que acabaram se convertendo e só cantam gospel hoje. Parece que é o caso do Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano, e outros aí, né? Só que eu não sei até que ponto, né? Porque muitas vezes as pessoas têm uma situação,
um acontecimento na vida que dá um chacoalhão, né? Aí a pessoa fica com, É isso que eu falo, literalmente ninguém vai pra Deus na pelo mão. amor, gente. É muito difícil. Sim. Se eu nunca ouvi alguém falar assim, nossa, eu tava super bem na minha vida. Nossa, tava tudo indo bem, tudo certo. E aí eu fui pra Jesus. Nunca ouvi, pode existir, mas eu nunca ouvi. Tá. Sempre algum problema, algum reverso na vida. Sim. Porque Deus é a própria expressão da bondade, da fraternidade, da generosidade e dessa missão que você está fazendo, né? E agora eu entendi, né? É para outras pessoas também. Mas qual que está sendo a resposta, por exemplo? Eu acho que é muito difícil, né? Eu percebo as testemunhas de Jeová que ficam nas praças lá, às vezes até meio timidozinho, tem um ziriguidum assim para colocar umas publicações, mas a pessoa fica meio timidazinha ali. É a doutrina deles, eles têm que fazer aquela situação ali. Eu não sei como é que chama aquilo, não. Mas eu vejo que fica meio constrangido. Se a pessoa se aproxima, eles recebem bem. As casas também, se a gente, eu sempre recebo. Eu gosto de conversar, né? Jogar uma conversa fora. Você gosta da polêmica, né? Eu vou lançar uma pior pra Não vem não. Eu vou lançar uma pior. Não. Eu quero polêmica, eu não quero... Mas a resposta, você me falou uma coisa que é muito, que a gente fala muito, isso antes da gente começar a gravar. Se eu alcançar uma pessoa, para mim já é uma grande coisa. É o que a gente pensa. A gente nunca vai esperando uma multidão. Porque para Jesus, um coração que é levado para ele ali é uma festa no céu, entendeu? Então, assim, a resposta... Por exemplo, eu vou falar sobre que aconteceu comigo no projeto. Eu trabalhei 2 anos, porque Deus me direcionou realmente, Ele falou, você vai ficar 2 anos trabalhando no Viva Hope, que é esse projeto dentro da base. Sim. Ali a gente faz 1 hora de aula de ensino para a vida, para criança. A minha turma era de 7 a 10 anos. E eu dava aula de princípios bíblicos. O ensino para a vida é um material que ensina os princípios bíblicos. Sim. Para crianças diversas ali, não são cristãs, são pessoas da comunidade, crianças da comunidade. O primeiro ano eu joguei a semente. Sim. Eu falei, eu dei a aula dentro do material, eu trouxe várias situações. Eles eram muito... Eu amava dar essas aulas, por sinal. Participativos e tal, mas você não via claramente uma resposta, uma transformação, uma diferença. Foi 1 ano jogando a semente. Persistência, paciência. 1 hora vai. O segundo ano, quando eles voltaram, nós começamos no mesmo trabalho, jogando a semente, e aí foi que a gente foi colher os frutos. Que aí eu comecei a ver a transformação realmente deles. Eles influenciando a família, influenciando os colegas na escola, falando de Jesus, mudando as próprias ações, atitudes, o modo de pensar, né? Então, influenciando eles naquele sentido. Então, eles pararam de falar palavrão, coisas de criança, né? Eles pararam de falar de criança mais ou menos, né? Porque o adulto também quando comete para. Mas assim, eles começaram a chegar para os pais e falar: pai, você não pode falar no telefone que você... Pedir para a mamãe falar que você não tá no telefone sendo que você tá. Isso não é de Jesus, isso não é de Deus. Sabe essas coisas, pequenas coisas que vão transformando o caráter. Né? Então as crianças começaram a falar, e ela chegava em casa, tia, hoje eu estava lá na escola e o meu amiguinho estava quebrando, sei lá, o bebedouro. E eu fui lá e eu falei, não, você não pode. Criança que anteriormente ia lá ajudar a quebrar o bebedouro. Sim. Chegou, não, eu falei para ele que Deus, que a gente tem que ter mordomia, que é um princípio bíblico, né, de cuidar das coisas. Nós temos que ter mordomia com as coisas que Deus nos oferece e nos dá. E eu falei para ele, não, Deus não fica feliz com isso. Nós temos que cuidar das coisas da escola, isso é mordomia. Então eles começaram a trazer os relatos para dentro da sala de aula. Então são crianças sendo transformando o coração e o caráter. Se eles continuarem nesse ritmo, eles vão ser adultos. Mas você acha que consegue realmente transformar, não? Ah, sim, claro, eu tenho que ter fé, né, amigo? Meu Deus do céu. É porque o homem é determinado pelo meio. Eu sempre falo isso, eu sou repetitivo pra caramba, né? Segundo Darwin, Braboleta.
se ele vai reverberar, ele vai repercutir o que ele está vivenciando. Mas né? quando Porque Deus é entra... um momento tão tênue, tão pequeno que vocês, né, de tempo assim que vocês mas- ficam, né, que fazem Mas são essas... sementes que são jogadas. São E a jogadas. semente, ela permanece ali, ela está ali. Tá. Um Agora- dia ela vai germinar. Sim. Um dia vai crescer. Eu creio muito nisso. É lógico, nem todos vão. É óbvio que não. Nem todos vão viver essa plenitude. O que é na essência, o que é bom, o que é ruim, né? O que é comportamento, né? Às vezes tem comportamentos reprováveis para umas pessoas, para outras não são. Eu sempre falo aqui sobre regra de conduta, né? É viver bem em comunidade. A gente pode, né, viver harmonicamente, muitas pessoas, né? Viver em sociedade, saber ter consciência dos seus direitos e consciência também dos seus deveres, limites, né? dos limites, dos Não aquele deveres. limite territorial, que eu não acho nem legal, Não, que eu acho que é uma frase capitalista pra caramba, né? Ah, meu limite, o teu limite termina onde começa o meu, isso é uma divisão, né? O Tudo limite que eu fragmentado. falo Isso. é do você invadir realmente Ah, não é o espaço, mas assim, invadir na forma de ofensa, Sim. né? É isso. Quando eu falo de limites, eu penso nisso. Isso, claro, não, Quando perfeito, eu chego que eu entendo. vou te ofender, uma brincadeira que ofende, isso não é de Deus, gente. Isso é sarcasmo, isso é você Não, diminuir claro. o outro. Isso é regra de conduta, tá errado. Então, isso Se você não faz é. uma piada né, para constranger a outra pessoa, não é legal. Exatamente. É diferente Isso também. é um Você tem que princípio. saber. Você tem que saber o que vai constranger a pessoa, o que não. Às vezes você faz uma piadinha despretensiosa, faz uma brincadeira, de repente a pessoa não entende, e tá tudo certo também. Agora, segundo Nietzsche... Ai, meu Deus! Não, mas essa Nietzsche todo mundo conhece. Tá, resumindo, ele acha que foi o inverso, não foi Deus que criou o homem, foi o homem que criou Deus. Para qual motivo? Para estabelecer limites para o homem, né? Para controlar o homem. Aquele herói virtuoso, cara fortão pra caramba, ser colocado de joelhos. Olha, ele tá levando esse assunto, não é pra missão, gente. Eu vim falar de missão, olha o que ele tá fazendo comigo. Não era isso Não, que eu mas vim contar aqui, não. Não, mas isso, perfeitamente. Então é melhor não falar, né? Mas, Não. Você emite a Mas sua assim, opinião. eu não sei. Porque a religião, será que ela não veio como uma crença É limitante, porque de Jesus repente? não fala de religião. A Sim. religião foi estabelecida pelo Isso, homem. foi o homem A que criou o homem, né? religião. Sim. Né? Mas aquilo que Cristo fala não é religião, sei lá, católico, evangélico, não sei o quê. Não, é o evangelho, é o princípio, é os mandamentos, é a vida, é aquilo que está na palavra. Ali não existe uma bandeira, sei lá, Sim, eu sei. a Assembleia de... Não, Assembleia, não é uma bandeira. Igreja Católica, nada. Nós vivemos a palavra que está ali, aquilo não é religião. Sim. Né? Então, assim, como você falou que homem criou... Não, foi o homem Foi que que criou criou Deus, né? Ele acha Não, que foi isso. então, eu não sou uma estudiosa. Porque Nietzsche era Eu acho ateu, assim, na realidade, né? eu não Nietzsche sou- era um cara inteligente pra caramba, com 20 e poucos anos já era professor de filologia, nem sei o que é isso, parece que é um estudo das línguas aí, um Então, negócio né? assim, da Universidade de Basileia. Então, assim, E ele morreu Sim. zureta também, morreu de... Pois é. Eu acho que era Alzheimer que ele tinha, não estava inventando. Então, na mas época assim, ainda, mas era isso aí. como é que eu não sou uma estudiosa, eu não posso te falar porque eu não sou estudiosa da Bíblia. Eu leio a Bíblia e eu medito em cima, a gente fala devocional, né? Dentro da palavra ali, para minha Sim. vida e para minha transformação. Eu não estudo a Bíblia. Então eu não posso te Não, mas aprofundar não, muito isso. eu acho O que eu que posso estudo- te falar é que muitos cientistas já estudaram a Bíblia, pessoas ateias estudaram a Bíblia e tentam provar que aquilo que está ali não é verdade. E eles nunca conseguiram. Durante mais de 2000 anos isso nunca aconteceu. Sim. Nunca aconteceu. E muitos que fizeram isso acabaram se convertendo e entendendo que aquilo é uma verdade. Então, assim, eu falo como cristã, para mim isso é uma verdade absoluta, porque eu não tenho nada que me prove o contrário disso. Não, claro, eu não tenho dúvida. Entendeu? Não, é essa a sua linha, é o que eu penso também. A maior religião é o amor. Eu acho O amor ao próximo, Alguém inclusive. com muito mais conhecimento, que seja um estudioso sobre isso, talvez o meu pastor pudesse te responder isso. Não, consigo sobre Nietzsche, te não, responder. não. Mas isso é um conceito que eu estou passando para você. Né? Mas eu realmente não acredito. Claro, Isso que não existe. na realidade eu não estou, é uma colocação minha, é só ler aqui, o Nietzsche fala isso tal. E como eu fui transformada, eu fui muito transformada, mas muito mesmo, assim,
em questão de caráter, da minha vida, foi extremamente transformada, então isso não pode ser uma mentira. Tá. E não pode ser, porque aquilo que é criado pela gente pode ter uma duração. Tem uma duração, mas tem um fim. O Deus é uma mas coisa Deus infinita, é não tem infinita. como. Não, Deus é um sentimento, Deus é uma energia, Quando é um ser Deus- supremo, quando- causa primária de todas as coisas. É uma coisa que, né, é acreditar ou não acreditar. Eu vou te dar Talvez seja muito mais complicado para nós que cremos. Eu sou cristão também, eu sou de berço católico, eu sou cristão, né, princípio cristão. Né? Talvez seja muito mais, inclusive, fácil para o cara que não acredita em nada, para o cara que é imaterialista mesmo. Parece que até a morte ele encara de uma maneira diferente, porque para ele tanto faz. Se ele vai sofrer dor, se não vai sofrer. Será? Eu acho que quem não tem mais medo de morrer. Não, o cristão, segundo essa médica que eu leio sempre, que recomendo o livro dela, que a morte é um dia que vale a pena viver, da Ana Cláudia Quintana, ela fala que o ateu, na essência, não o ateu convertido. Porque às vezes o cara era cristão e agora eu não acredito mais nada. Ele acredita que não acredita, mas ele acredita. O cara que é ateu mesmo, que não acredita, que é materialista, para ele tanto faz. Ele não teme nada. Porque não sabe pra onde ele vai, né? É por isso. Isso. Ele não sabe pra onde ele vai. Ele não sabe pra onde ele vai, então ele não tem medo. Mas na essência, em última instância, ninguém sabe exatamente pra onde a gente vai. Mas o ateu, ele acha que morreu. Matéria é matéria. Ele vai lá e vai apodrecer e não existe mais. Bum, já era, né? Então, talvez ele encare realmente de uma maneira mais tranquila, né? Mas o cristão realmente é que o cristão que vive a palavra e que vive tudo isso de forma intensa, genuína e completa na vida, ele não tem medo de morrer, ele sabe pra onde ele vai. Não. Ele crê naquilo. Mas viver é por ações, eu acho. É por comportamento. É o que você está fazendo. Então eu admiro você. Mas ninguém é o teu salvo trabalho. por obras, né? Você sabe. Então, assim. Já me falaram isso. Ninguém é salvo por obras. Eu tenho uma desconfiança que não sim, é. por obras. Não, mas lê a Bíblia. Não está escrito lá. Lê a Bíblia. Está escrito. tá bom, não é. Né? Mas assim. Bom, enfim, mas é isso. Não, eu acho que é uma discussão. Não, mas a gente vai falar de missão. Vamos falar de missão agora? Missão. Então, missão. Né? É isso que me apetece, né? Em todas as religiões. Eu acho que ela não tem que ser lá para pregar que o cara tem que ser próspero, que ele tem que ser rico, que ele tem que ter carro do ano, que ele tem que viajar, que ele tem que isso, e dar dinheiro. Então, não é isso, cara. Então, eu penso que não seja isso. Não isso é, está totalmente desviado dos princípios de Cristo. Cristo eu admiro. O cara mais que eu admiro no mundo é Jesus Cristo. Você pode mas ter certeza também disso. você não pode confundir. As pessoas confundem muito isso. Principalmente com a missão. Agora eu vou falar do missionário, né? As pessoas têm muito isso. O missionário escolheu essa vida, então ele tem que viver na pobreza, na miséria, tem que andar mal vestido, todo rasgado, passar fome, não tem conforto. Não, isso é uma mentira, gente. Isso não existe. Então, assim, o missionário, ele está servindo a Deus. Então, o missionário, ele não tem que viver na miséria. Ele é um servo de Deus. Sim. Né? Então, assim, mas a visão das pessoas é essa. Que a gente precisa viver na miséria. E andar descalço e viver... Na simplicidade, não na miséria. Miséria não. Miséria é uma palavra ruim. Então, mas aí eu levo isso para aquilo que você está falando, vou levar para o cristianismo, né? As pessoas confundem muito. Então eu sou cristã, eu tenho que ser pobre. Não, gente. Não é isso. Não é isso, não. Não é isso. O dinheiro, ele faz parte da vida. E lógico, todo mundo quer ser rico. Eu quero ser. Todo mundo quer ser. Ter dinheiro, ter uma vida boa. E Deus, ele quer isso para nós. Não é o problema, não é o dinheiro. O problema é onde está o nosso coração. É a soberba, é a avareza, é a arrogância, a prepotência. O dinheiro é o meu dono. É o sentir-se melhor. Eu governo o meu dinheiro ou o dinheiro que me governa? Sim. Essa é a diferença. Então, se eu tenho um coração ganancioso, se eu vivo para o dinheiro, se o dinheiro é a coisa mais importante da minha vida, aí realmente ele está num lugar errado na vida da gente. Nós precisamos governar esse dinheiro e entender que o dinheiro não é só para mim. Deus, se ele por exemplo, eu sou uma missionária, eu vivo de oferta. Eu não tenho um salário fixo, carteira assinada, eu vivo pela misericórdia de Deus. E Deus vai levantando pessoas que vão me ofertando, né? E tem pessoas que assumem compromissos comigo, mensais, de mandar uma quantia e tal, mas
É oferta, é fé. Agora, eu posso ser uma missionária rica um dia? Posso. Deus pode me dar uma vida muito próspera dentro da missão. Mas esse dinheiro é para o meu bel prazer? Só para mim? Só para eu usufruir? Não, gente. Eu tenho que entender que o meu dinheiro ele serve para servir o outro também. Que aquilo que Deus me dá é para servir o outro. A minha vida é para servir o outro. Claro, nós precisamos Então, de se recursos. eu pego esse dinheiro, se eu me torno uma mulher muito rica e começo a pegar esse dinheiro e não fazer nada com ele para servir a missão, ou servir pessoas, ou servir projetos, aí o meu coração, aí tem alguma coisa errada comigo. Então, aí é o dinheiro que está me governando. Tá. Né? Então, você falou que você está na intendência lá, né? No operacional, como é que chama? Logística, né? Logística da base, dentro de uma base. Quantas pessoas tem nessa base? A logística e você faz esses almoços, esses jantares para quem? É isso, é assim. Lá é uma base de treinamento, né? Que são escolas. Para você entrar na Jocum e você ser missionário dessa organização, você faz uma escola. Sim. Que chama ETED. Escola de. Meu Deus, ETED. É Escola de Treinamento e Discipulado, nossa! Olha, Escola de Treinamento e Discipulado. Esse é a porta de entrada para a Jocum, que hoje é uma organização mundial, e que te abre muitas portas para a missão, porque tem bases no mundo inteiro. Né? Então, e depois tem as escolas de segundo nível, porque ela também é uma universidade das nações. Sim. Você pode se formar dentro dessa organização. Então, aí tem as escolas. Essas escolas, elas te ensinam, tem a escola da Bíblia, que é a EFEB, que te ensina a estudar a Bíblia. Sim. Tem a EDME, que é uma escola que te ensina a lidar com outros povos, né, com outras culturas. Tem várias escolas. Tem de comunicação, para você aprender a ter essa comunicação, mas tudo dentro do Evangelho. Tem agora a escola de dança, que te leva a alcançar pessoas através da arte. Tem o circo, tem a Circando, através da arte. Então, são várias vertentes, ferramentas que Deus te dá ali dentro, e você vai se aperfeiçoando nessas escolas. Então, é uma base de treinamento. E aí você faz, lógico, sempre direcionado por Deus, né? Principalmente as escolas, eu acredito nisso. Que Deus precisa falar, olha, porque Ele tem um plano, né, para você. Então, as escolas você faz para servir. Você não faz uma escola para ficar lá com a escola só de conhecimento para você. É para você servir, as pessoas. E aí, então, essa base ela é a maior base de treinamento do país. Então, são mais ou menos 400 pessoas por semestre que passam ali dentro. Entre os alunos, preletores, sim, missionários em campo que estão em trânsito, voluntários que não são obreiros fixos da base, e os obreiros da base. Então, é muita gente. E isso é do mundo inteiro, não é só brasileiro, não é só... A gente recebe pessoas do mundo inteiro. Rússia, Estados Unidos, Itália, Canadá, tudo. Tem da América Latina. É louvável, então. é louvável. Eu não tenho dúvida que a sua instituição seja uma instituição, então, mais ou menos séria. isso. E hoje eu sirvo na base. Então, quando eu cheguei, eu trabalhei no projeto social, que é dentro da base, que faz parte do Ministério de Misericórdia da base. Tá. Eu fiquei 2 anos nesse projeto, que foi o que Deus me determinou. Sim. E eu trabalhei com a comunidade. Sim. Hoje eu trabalho na logística, que inclui manutenção da base, sim, hospitalidade e a cozinha. Tá. E eu sirvo na cozinha. E a gente atende toda a base. Todo mundo que passa pela base passa por ali, para aquele lugar. Tá. Então, é uma cozinha industrial. Tá, industrial, legal. E é lá mesmo que você mora? Aí quando eu cheguei lá... Onde é que você mora? Um quarto, dentro da sala, base. cozinha, Então, banheiro? como funciona a base? São casas que tem ali e moram... Tem casas de mulheres, a casa dos homens e a casa das famílias. Sim. Eu morava na casa de mulheres, geralmente no mínimo 12 e até 25 pessoas moram dentro de uma casa. São casas grandes, né? Isso, mas você mora com muita gente. Tá num quarto com várias camas, por Aí exemplo. eu tinha um quarto, no meu quarto tinha eu e mais 3. Entendi. Aí no máximo são 4 pessoas no quarto, dependendo do tamanho. Tem quartos que tem 8 pessoas. Você tem que se desprender totalmente mesmo, né? Nossa, porque privacidade você não tem nenhuma. Nenhuma. É muito difícil. É muito difícil. Caramba. Muito difícil. Caramba, você vive numa comunidade. Você se converteu mesmo, André. Parabéns. É você. Eu me converti. E nem eu imaginava que eu Meu tinha tanto Deus autogoverno na vida. Nem eu mesmo aguento eu a mim mesmo.
Eu muito ronco difícil. pra caramba, às vezes de noite, assim, eu acordo eu mesmo com o Muita meu ronco. resiliência, muita Imagina os outros aguentar resiliência, eu. é muita renúncia, Não é fácil. muito tudo. Você é lixado todos os dias. Meu Com Deus. essas pequenas coisas mesmo. Do convívio. Perfeito. Porque aí você convive, por exemplo, na minha casa, na época que eu morei 2 anos na casa lá dentro. Eu morava com brasileiras de outros estados que já Sim. têm culturas diferentes e criações diferentes. Sim. Cheguei a morar com uma russa, uma americana, venezuelanas e a outra bolivianas. Sim. Então, assim, pensa, são várias culturas dentro de uma casa. Você conseguiu aprender outro idioma? Eu falo Isso ou não? inglês, né? Ah, inglês, perfeito. E eu entendo espanhol hoje, porque eu morei 2 anos com essa língua hispana lá dentro, né? As meninas falavam espanhol e tal. Eu não falo, mas se elas falarem do meu E lado... você entende. Eu né? brinco com o povo que chega, que fala espanhol lá, e eu falo assim, olha, cuidado que vocês falam perto de mim, porque eu entendo tudo. É que eles Eles falam dão mais, risada. mais rápido, mas a gente Dependendo dá do pra entender. lugar, Até o francês dá pra entender bem. Dependendo do espanhol, dependendo do país, dá pra É, entender. isso, exato. O espanhol, Aqui no- espanhol mesmo, eu não consigo Aqui no entender Brasil muito. tem gente que você fala e não consegue entender também. Agora, Então a dá tudo certo. língua é assim, ela é importante, mas ela não é uma condição, né, Tá. para você ser... Não é um fator limitante, né? Não limita você, mas ajuda, mas é aconselhável que você fale inglês, pelo menos. Bom, Né? seja. Quando alguém tem um chamado para missão, eu sempre falo, aprenda inglês. Mas legal. Ô, João, quanto tempo que a gente tem, João? Meu Deus! Meu Deus do céu, o tempo voou. Acho que foi o tempo que eu mais ouvi, mas falei um pouco também. Caramba, André, eu vou Pois falar pra você. Vamos voltar. Vamos! Veja aí, João, Deus de Spinoza. Quem é que acreditava no Deus de Spinoza? Spinoza era um cidadão que acha que Deus é natureza, é uma energia, ele não é punitivo, né? Ah, você vai fazer isso, você vai ser punido por isso, você vai para o inferno, vai para o céu, né? Einstein. Deus O não é um Einstein- Deus punitivo. É isso, mas Einstein Ele não acreditava pune você. no Deus de Spinoza, né? Spinoza é o filósofo, alguma coisa aí, né, João? Deus não é um Deus punitivo, É, filósofo mas holandês. Deus é um Deus de justiça, né? Ele é um De Deus... justiça ou de misericórdia? Justiça? Justiça e misericórdia. Ele te perdoa, mas ele não te aparta da consequência. Sim. Então, se a gente peca, vamos dizer, a gente erra ali, peca, vai contra os princípios dele, ele vai perdoar. O que é óbvio, certo, o que é errado, depende do nível de entendimento do cidadão. De repente ele é ignorante naquilo que ele está fazendo. Não, mas a Ele não tem consciência consequência, do que ele tá- daquele que é ignorante é uma. A consequência Ah, daquele entendi. que conhece a palavra É outra. e é negligente e é iníquo é outra. Perfeitamente. Quando você não conhece, é uma coisa. Sim. Né? Então, assim, a partir do momento que você conhece, você negligencia aquilo e você é iníquo, você comete iniquidades, você está chamando Deus de mentiroso, você está negligenciando a palavra, você está indo contra aquilo que você, né? eu Então, entendo. a consequência é Eu outra. entendo. Eu acho que nem tanto a céu, nem tanto ao céu, nem tanto a terra. A tendência, a filosofia era num pouquinho mais espiritualista e depois, talvez depois do iluminismo, ela meio que separou, né? Ciência da religião. É difícil você unir uma coisa com outra, né? O grande parte dos filósofos, eles são ateus, né? Foucault, Feuerbach, você não Nietzsche, precisa... esses caras mais recentes também, os caras não acreditam. Esses novos nossos aí também, os caras não acreditam. Eles falam tal, mas eles não acreditam. As consequências da nossa vida, elas são normais. Deus nem precisa falar isso, né? Assim, a vida da gente são escolhas. E as nossas escolhas geram consequências. Geram consequências. Então, se eu vou falei escolher isso no programa passado. Pois é. Se eu vou escolher um quinta-feira caminho mal, com a Fernanda Gatti. se eu vou escolher um caminho mal, a minha consequência é essa. Isso, Se eu sou mas não é rude isso. com você, Não é isso? se eu sou Se rude com Jesus, você, quem você nos vai ser criou, rude. nos deu livre-arbítrio, nós temos livre-arbítrio. Né? Você que acredite em Deus ou não acredite. O ateu também sabe que ele tem livre-arbítrio, ele pode fazer o que ele Você quiser. tem livre-arbítrio, Só que se ele... né? Mas Só por que as que Deus consequências deu o do- livre-arbítrio para nós? Não, as consequências do ateu são físicas, né? Ele sabe se ele entrar na frente de um carro, ele se atropelar e depois morrer. Nós Ele- também, ele- né? Não, eu sei, mas tudo bem, ele tem essa consciência. Né? Mas agora, a religiosidade provoca outras limitações. O homem, eu não vou fazer isso
E o cristão inserido, você está inserido na sociedade e está fazendo um benefício para a sociedade. Mas eu não posso ter a ideia. O Cristo foi para tudo quanto é lugar do mundo. Ele era um A missionário, mãe dele né? mandava ele, antes do Jornal Nacional, ir lá comprar um pão, né? Sei lá, no Natal, ele chegava depois de uns 3 anos com pão lá meio velho, meio, né? A não ser que ele tenha distribuído já para os caras lá. Ele era um cara que mais conversava com todo mundo. Então Jesus, segundo o padre Fábio de Mello, e é verdade mesmo, é uma contestação, é claro isso, contestação não, é uma constatação isso, né? Jesus veio para os caras ruins. Por isso que eu vou na igreja, porque eu sou ruim. Se eu fosse bom, eu não ia na igreja. Mas a Bíblia fala, né? É. Eu não vou com aqueles que são... Isso. Eu vou com aqueles que não me conhecem, com aqueles que... Os Isso pecadores. é o que você está fazendo, Uma de vez uma repente. pessoa me falou uma coisa muito tempo atrás. Ele se dizia cristão e ele falou pra mim assim, eu não vou nesses lugares onde as pessoas estão fazendo coisas assim abomináveis e, nossa, Isso. pecadores, não sei o que lá. Eu não chego perto dessas pessoas, eu não vou nesse lugar. Eu não lembro, era um lugar específico, eu não lembro qual que era. Aí eu falei, pois eu vou sim. Perfeitamente. Porque é lá que eles estão precisando de Muito Deus. bem. Jesus veio né? para quem está doente, não para quem está bom. Exatamente. É lá que eu Isso. vou. A gente, quando faz ETED, a gente tem 3 meses de teórico e 2 meses de prático. Sim. Esse prático, a gente pratica tudo que a gente estudou aqui. E pode ser em qualquer lugar do mundo. O meu foi no Brasil, foi em São Gonçalo. São Gonçalo, no Rio. Rio de Janeiro. Que é aquela cidade bem Aliás, tranquila, né? Tranquila Meu Deus do céu. que só. Já é depois perto de Mas as Niterói, pessoas são né? maravilhosas. Eu amei estar naquele lugar. Rio de Janeiro E muito nós- acolhedor. E a gente eu fui para lugares que eu nunca imaginei na minha vida estar. Eu tava no meio do beco dali, da venda sei, de drogas, da com os boca caras mesmo, com tráfico de droga, de com armas. aqueles fuzis. Eu nunca né? tinha visto um fuzil na minha vida, gente. Você teve a Eu oportunidade vi de ver uns um fuzil na sua vida? 20 Meu Deus do céu. ali, os caras tudo ali. Eu fui Miséria, num pouca baile bobagem, abriu logo funk 20. mesmo. A gente falava de Jesus e abraçava. Meu Deus, ui! E abraçava aquelas pessoas, o cara com a arma aqui do lado e a gente ali e tal. Sim. E nós fomos de madrugada, durante a madrugada, passamos uma madrugada na rua, indo nesses lugares, né? Então, assim, é onde a gente tem que estar. Sim, claro. É onde as pessoas precisam Onde de precisa. nós. É claro que a gente precisa estar nos lugares onde Jesus não chegou ainda. Então, assim, onde as pessoas não conhecem Deus, não importa onde seja. Isso. Pode ser no meio do tráfico, pode ser numa empresa chiquérrima, pode ser numa multinacional com Eu entendo, CEO de um conglomerado, Eu ou entendo. como pode ser com aquela pessoa ali do lado, que é o meu vizinho. Eu tô vizinho. O cara que sentou do seu lado no ônibus, né? O E cara hoje- que está na fila do supermercado, na fila do banco. E Né? Que hoje- está no botequim, depois você vai no botequim e toma uma água lá no Exatamente, botequim, isso que mesmo. problema que tem? Aí alguém passa lá, pô, tem um crente lá no botequim. Pô, o cara tá tomando Vai água. te julgar, tá? Só isso daí é fato. se Mas não sabe o que a gente está fazendo ali. Resumindo, André, se Jesus Cristo viesse hoje, ele estaria na Cracolândia, ele Com certeza, estaria na zona aqui, zona de Baixo Meretrício. Ele estaria nas bocadas mesmo, porque é onde precisa dele, cara. Hoje lá, a Jocum, hoje a Jocum Mundial, ela tá com o movimento de levar a palavra por oralidade para os povos não alcançados. Quando a gente fala de missão, para nós, é mundo, né? Sim. Então, existem muitos povos hoje nas suas línguas maternas, eles não têm a Bíblia. São povos que muitas vezes não estão nem no mapa, né? De línguas próprias. Então, a gente Sim. começa com os indígenas aqui. Dentro da minha base, existe um movimento muito grande com os indígenas para levar a palavra na língua deles, né? E os povos que não são alcançados, não vão fazer cultura. Cultura, não, cara. Cultura. Não, mas o evangelho ele não mata a sua cultura, a cultura do indígena. Aí já é uma outra história. Mas e que mal tem esse um indígena outro- não, que mas está no isso- vento, na chuva, Não é esse no o problema. mar, no rio? Ele mata o indígena, ele mata a criança. Sim, a criança que tem problemas de saúde, tipo, ela tem um problema
sei lá, nasceu Eu com o tenho, braço nasceu com torto. isso. Ele, Bom, enfim, mas isso é uma outra história, não vou entrar nesse. Meu Deus. Mas do céu. o evangelho, ele não mata a cultura, ele respeita a cultura indígena. Então, mas aí eu teria que... Entendi. Uma outra uma história. Então, perfeitamente. Mas Você já está saiba, convidada para tratar desse mas assunto. saiba que não mata Porque a tem cultura, umas coisas, tá? umas culturas que são complicadas, Não. de mutilações, inclusive, mas isso aí é por dominação machista, né? Complicada, a sociedade mais patriarcal. Mas só deixar E que são preconceituosas, não respeitam as mulheres, não Não, respeitam mas o índio e tal, essa história de nascer meio mas torto assim, ali e é tal. só para não só para deixar claro que não mata a cultura indígena, tá? Tá. É uma outra história. Mas enfim, mas tem os povos no mundo inteiro. Então, por exemplo, eles estão levando a Bíblia por oralidade em Moçambique, por exemplo, em Guiné-Bissau. Eu tenho uma amiga que está lá e deu aula ali da EFEB, né? Rodou a EFEB e leva o evangelho na língua deles. Entendi. Né? Então, mas eu queria que você voltasse aqui, se você tá à vontade de trazer uma outra pessoa também para contribuir, a gente tem como receber aqui, para falar dessas missões internacionais e justamente nesses pontos, né? Porque é claro que nós precisamos de missão aqui no Brasil. A gente olha muito lá para fora, mas aqui a gente tem problemas gravíssimos também, sérios, tanto de espiritualidade, claro, mas de dores físicas, de problemas físicos, né? De fome, de mazelas, de sofrimentos, de violências, de todo tipo, contra a mulher, contra a criança, contra animais, uma série de coisas. A minha ETED foi ETED Justiça e Reconciliação. As minhas aulas de foco era sobre isso. Sim. Era sobre abuso infantil, tráfico humano, trabalho escravo, tudo isso. Sim. Mas o evangelho é que liberta tudo isso, através de vários movimentos. Entendeu? Que todas as pessoas pudessem ser atingidas assim de uma maneira autêntica, na essência, pela Bíblia, pelo Evangelho. Principalmente pelo Evangelho, que é a história de Cristo, liberta, né? Que Cristo veio romper todos os grilhões e tal. E é o que liberta, né? Porque o Evangelho, ele te traz a clareza daquilo, né? Sim. Do que você está vivendo ali, por quê, e te traz a clareza. Então, essas minhas aulas foram muito chocantes, assim. Mas, né, legal. Isso. É muita coisa, André, eu fico surpreendido positivamente com a tua tranquilidade, com a paz. Você transmite isso pra gente, né? Eu falei com a minha convidada, com a Fernanda Gatti, que eu recebi na semana passada, falei da mesma forma. Ela fala com tranquilidade, com clareza. Eu preciso me tratar ainda, me parece que eu sou meio ansioso, eu falo meio rápido demais. Sim, mas todo isso, mundo. com Nós o tempo, também eu vou tratando eu. Eu também tenho as minhas mazelas também, que eu também preciso tratar todo Perfeitamente, dia. mas todos nós temos. Mas eu sinto que você está no caminho, né? Só pelo fato de você conviver né, com 2, 3 mulheres num quarto já... 12, né? 12 às vezes. 20, você já tem tá casa com 25 já tá mulheres. Já está tudo certo, né? Depois eu queria também falar um pouco dessas situações, dessas doutrinas que na realidade elas acabam indo meio que contra o que a gente acredita que seja Cristo mesmo. Eu quero falar isso em uma outra oportunidade. Eu tenho um cidadão que eu convidei para vir aqui, ele tá fugindo e tal, mas eu vou tratar desse assunto com ele qualquer hora dessa daí. Né? Obrigado, Andréia. Me sigam no Instagram, gente. Não sei como que se pode, vocês colocam. Então, a gente está com um chat aberto ali, né? Aí você pode colocar lá. Tá. E se quiser falar também, qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é _Andreia_Souza. Lá eu mostro o meu dia a dia, fala de tudo que eu faço na missão, legal, os informativos, as necessidades também, porque a gente não tem como falar de missão e não falar de finanças, dos recursos que a gente precisa também, porque a gente vive uma vida como todo mundo, a gente tem necessidades como todo mundo, de sabonete, pasta de dente, sim, claro. Papel higiênico, coisas básicas, e que realmente a gente vive de oferta, a gente vive perfeito, claro. Com a generosidade das pessoas, é um dízimo até. A gente vive por fé, né? Por fé. Mas vive pela providência. Mas são ofertas, né? Então, assim, tem tudo isso lá, e tem o meu Facebook, que é Andreia Souza Silva.
Andréia Souza Silva. Isso. Perfeitamente. Depois você pode Facebook. deixar ali nos comentários Isso. ali. Eu deixo os meus comentários também sempre, o meu que já... E se alguém quiser pronto. fazer perguntas, né, sobre a missão, tal, pode Perfeitamente. falar comigo lá. É um assunto, é um tema muito interessante. É. Né? É um tema que sempre eu tive muita curiosidade. E nessas missões E a internacionais gente falou também... bem superficial, assim, né? Isso, Essa isso. é Mas bem vamos nos aprofundar. profundo mesmo. Vamos nos aprofundar. Você está convidada para uma próxima oportunidade. Meu Deus, ai, eu vim preparada, gente, que ele gosta de uma polêmica. Eu gosto. Mas tá bom. Obrigado à minha audiência. Quem gostou, dê uma curtidinha. Pode dar um dislike também, por mim, não pela Andréia. Andréia é espetacular. Compartilhem se acharem interessante. E quem ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se no meu canal, Pod Lopes. Posso terminar esse programa, João? Pode, Ló! Maravilha. Obrigada, foi Obrigado. ótimo, muito bom. Obrigada mesmo. Show de bola. Amém. Legal.